em vários sentidos, eu acho que os Estados Unidos não superou ainda, por incrível que pareça, as divisões da Guerra Civil, né? Total, ou seja, né? não houve uma aceitação mesmo. Foi imposição e... Exato, para muitos, né? Então... O pessoal ainda tem bandeira, né? Dos sim, confederados. até recentemente era uma coisa... Não é? Em Ohio não tanto, porque Ohio não teve uma participação ativa na Guerra Civil. Tá. Mas se você vai para Louisiana, etc., só agora recentemente começou a se problematizar que em colégios, em tribunais, etc., tinha uma bandeira Era de um normal. país escravocrata que foi para a guerra para preservar a manter. escravidão. Exato. Então, assim, e assim, agora eu acho que de certa forma é um avanço de que aos poucos o país está olhando para essas figuras históricas. Só para a gente tentar explicar para o pessoal, é como que se aqui no Brasil tivesse uma guerra entre São Paulo para baixo e São Paulo para cima. São Paulo para baixo querendo manter a escravidão, por exemplo, e o resto do país querendo abolir a escravidão. Aí termina a guerra, o pessoal mais ao norte ganhou, e o pessoal do sul continuasse mandando as bandeiras da época que queria. E não só né? isso, não só isso. Oficialmente a escravidão acabou, mas só que daí o cenário político fez com que as lideranças em Washington começaram a cobiçar os votos no sul também, queriam o voto branco no sul. Então, por muitas décadas, de fato, a escravidão continuou. Não era mais, oficial, não se chamava... oficialmente não tinha, mas na prática continuava. era igual. Então, para se ter uma ideia, a Guerra Civil terminou... no século XIX, nos anos 60 do século XIX, demorou 100 anos para que a população negra americana pudesse participar do processo político. Nossa, 100 anos 100 depois. anos. Então um país que até hoje tem essas marcas, né? Muito, não é? Muito. Então, que a gente não consegue entender aqui, né? Algumas pessoas dizem que difícil, tem algumas semelhanças, mas eu acho que... Eu não sei, eu vi diferente lá de parar o carro num posto lá nos Estados Unidos, que eu não sabia que era um bairro negro, e o pessoal te olhar estranho, e só quando eles descobriram que eu era estrangeiro que o clima... Mas sabe, você para no meio da noite, todo mundo olhando... Tipo, era uma afronta eu estar naquele posto de gasolina abastecendo num lugar que não era para eu estar, assim. Não existe isso aqui a princípio, né? Uma divisão... Tanto que tão você radical. consegue prever, basicamente, na maioria dos casos, como a pessoa vota a partir do CEP nos Estados Unidos. É mesmo? Eu não sei se, por exemplo, onde eu fui, todo americano sabe... Todo branco americano sabe que não pode ir lá, por exemplo. É uma coisa que mais ou menos se sabe. Não tem uma regra assim, né? Mas são... Tanto que em Chicago, por exemplo, a gente está atualmente negociando uma parceria com a Universidade de Chicago. Que cidade, né? Cidade linda. Uma cidade incrível. Só que depois, quando você vai para a universidade, você passa... Você vai alguns quilômetros, de repente tem... E eles me mostraram tem uma divisão que alguém de fora nem percebe. E de repente... você parece estar tá em outro bairro, aí de repente tem uma concentração muito grande de pessoas negras e do outro lado de pessoas brancas. Então, caramba. São processos que eu acho que demoram muito ainda para... O país avança muito, né? E agora, por exemplo, teve a primeira vez uma mulher negra foi escolhida para estar na Suprema Corte. Assim, né? Então é um passo grande. Mas eu, assim, depois de morar um tempo no interior, eu falei, olha, eu acho que chega porque eu queria conhecer outra coisa e por isso que eu não quis continuar nos Estados Unidos. Aí fiz a graduação na Espanha